Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, sejam bem-vindos a mais uma edição do Dois Toques. Tenho o prazer de receber aqui o nosso grande André Isaac. André, é sempre um prazer receber você neste quadro ou em qualquer outro conteúdo aqui do Futebol 62. O prazer é todo meu, grande Geliezer. Um abraço para você e para todos os inscritos no canal Futebol 62. Olha só, André, nós entramos agora na fase quartas de final, né? Temos aí três times da capital, o Atlético Goiás e o Vila Nova, e cinco times do interior, o Craque, o Anápolis, a Anapolina, a Jataiense e a Abecate. Então são três times da capital contra cinco do interior. Apesar de ter desvantagem numérica, normalmente os clubes da capital levam vantagem nesse momento decisivo. A hora que chega nas semifinais ali em diante, quase sempre tem mais times da capital do que do interior. É onde a conta é revertida, né? Até agora ela vem com mais equipes do interior. Mas para você, André, quais são as reais possibilidades de um time do interior ser campeão? O último foi o Grêmio Anápolis em 2021, né? O Goianésia chegou perto, chegou uma decisão, o Anápolis perdeu nos pênaltis, o Anápolis chegou perto, uma decisão com o Vila, perdeu depois de abrir um 2-0. Para você, quais são as possibilidades? E outra emendo mais uma. Essas possibilidades você vê mais chances de quais destes cinco concorrentes? Pois é, Geliezer, esse tema é interessante e eu, inclusive, nesse campeonato, eu estou vendo muitos times do interior. Estou fazendo trabalho lá com a FGF TV e geralmente são os jogos que a TV Record e a TBC elas não escolhem, né? Então são os jogos do interior. Então eu já fui lá em Jataí, eu já fui em Catalão, eu fui lá em Ouvidor, eu fui em Umas, só não fui em Goiatuba, fui em Aparecida, mas vi o Goiatuba jogar. Então eu já em Anápolis duas, três vezes, já perdi até as contas. Então eu tenho acompanhado bastante os times do interior. E eu vejo da seguinte forma: as chances, respondendo já diretamente à sua pergunta, elas são pequenas até pela história que a gente tem dos campeonatos. Você citou aí todos os títulos e quase todas as chances que o interior já teve, porque é raro, assim, às vezes eles chegarem com chances, mas elas existem, por mais que essas chances sejam pequenas. Dos times do interior, eu gostei do time da Jataiense, ofensivamente falando, por causa do Assis, por causa do Richard, por causa do Bruninho. É um time bem organizado. Eu gostei do time da Abecate aplicado defensivamente, tem uma defesa forte, destoou nesse último jogo contra a equipe da Aparecidense, mas eles estavam poupando jogadores, então não conto muito. Uma defesa forte. Vejo a Napolina um time que cai agora nessa reta final, e ao contrário, o Anápolis é um time que cresce nesses últimos jogos da primeira fase. Então, esse é um apanhado assim desses do interior que eu vejo com mais chance. Eu vejo o craque correndo muito por fora, eu esperava muito mais do craque antes de começar o campeonato, mas eu vi o craque com muitas dificuldades de se acertar na, na competição. Eu vejo Jataiense, Anápolis e Abecate mais ajustados do que o craque. E a Napolina nessa queda de produção. E aí, respondendo a sua pergunta, depois de fazer esse apanhado geral, eu vejo a equipe do Anápolis, assim, com um potencial de crescimento para ser esse time para surpreender. Ou então a Jataiense, porque a Jataiense ela pega a Napolina. Para mim, a Jataiense é a favorita. E a Jataiense ela teria mais chance de chegar em uma semifinal. E chegando numa semifinal, ele teria a chance, é lógico, de chegar numa final de campeonato. Então, hoje eu coloco Jataiense e Anápolis as forças aí do interior nessas quartas de final.
A questão do favoritismo das equipes da capital é espalhado quase que pelo país todo, né, André? Com raras exceções, Santa Catarina é uma exceção, que às vezes os times do interior brigam até mais fortes que os da capital, ou brigam de igual para igual, mas é raro os estados onde o interior tem forças iguais ou superiores aos da capital. Eu também vejo, assim, mas para mim, André, nesse ano, eu vejo mais chances do interior ganhar do que é a média, sabe? Eu não vou dizer que é muito mais, vamos supor, eu não saio, por exemplo, de 5% para 25%, não. Mas eu acho que, por exemplo, eu poderia tranquilamente colocar as chances das equipes do interior aí na faixa aí de 10 a 15%. Tá? Eu acho que não seria um grande exagero colocar que eles têm essa possibilidade de chegar ao título. Porque eu acho que eles conseguiram competir bem, especialmente com o Atlético, sabe? Com o Goiás e o Vila eles tiveram dificuldades, eles não ganharam de Goiás e Vila, né? Nenhum time do interior ganhou do Goiás ou do Vila, mas do Atlético eles conseguiram ganhar, por exemplo. O Goiatuba ganhou, a Jataiense também ganhou. Então, eles demonstraram esse poder. Claro que agora a decisão é agora, né? Os jogos passam a ser muito mais pesados, tecnicamente e psicologicamente a partir de agora, mas eu vejo uma chance aí é, pequena, mas maior do que é o tradicional para essas equipes do interior. Os seus apontamentos, eu acho eles bastante lógicos sobre os que têm mais força. Primeiro, o Anápolis, de fato. A Anápolis e Craque, né, foram dois times que cresceram na reta final. O Craque também acabou crescendo. Porém, eles pegam as duas equipes de melhor desempenho no campeonato, né? Logo de cara. Mesmo eles crescendo, o Anápolis vai enfrentar o Vila, o Craque vai enfrentar o Goiás. É, vamos dizer assim, se for para surpreender, eles já tem que surpreender de cara, né? Ou surpreende de cara ou tá fora do campeonato. Então, assim, talvez o maior teste que eles vão fazer já é o primeiro, né? Para essas duas equipes. Esse duelo do interior aí, Jataiense e Anapolina, é um duelo interessante e que, como você citou, alguém deles vai estar na semifinal, que já é um caminho bem mais próximo, né, para você poder chegar ao título. E a Abecate, em que pese eu vejo a Abecate fazendo talvez tendo condições de fazer um confronto equilibrado com o Atlético, mas eu acho muito difícil um time no perfil da Abecate chegar e ser campeão goiano, sabe? Acho difícil. Não é impossível. O Grêmio Anápolis foi, por exemplo, mas a Abecate é até mais nova que o Grêmio Anápolis, né? Quando o Grêmio foi campeão, eu acho difícil. Eu vou muito nessa questão. Imagino. Se bem assim, a Anapolina talvez surpreenda agora, né? Se for para surpreender agora é uma hora boa. Tem camisa, consegue pôr bons públicos no estádio. Não é um confronto tão desigual assim contra a Jataiense. Mas eu colocaria que o vencedor deste duelo, a grande chance de alguém surpreender está no vencedor desse duelo aí entre Jataiense e Anapolina, por essa primeira oportunidade de avançar maior do que para mim dos demais, sabe? Os dois times do interior que para mim mais têm chances de chegar à próxima fase são Anapolina e Jataiense. É claro que só um vai chegar, mas são os dois que têm mais chance. O percentual deles de chegar à semifinal, para mim, é um percentual maior do que a da Becate, do Craque ou do Anápolis. Então, por isso, eu acho que o vencedor desse duelo aí vai ser o candidato à surpresa do campeonato. É claro que quando a gente fala de surpresa, é, é o que é mais difícil de ponderar, né? Porque se a gente já espera, não é surpresa, né, André? Então, se alguém elimina aí o Vila, o Goiás, até mesmo o Atlético, aí sim é uma surpresa, porque a gente não está aguardando que isso aconteça. Mas eu vou nessa linha aí, para mim, o vencedor do duelo entre Jataiense e Napolina é quem mais tem chance de ser a grande surpresa deste Campeonato Goiano de 2026. Você achou, só para a gente encerrar esse tema, André, você achou o nível dos times do interior melhor do que, por exemplo, do ano passado? Eu falo o nível médio geral. Olha, o início foi ruim, né? O início, assim, foi tenebroso. Até fiquei preocupado, assim, com o nível do campeonato. Mas depois foi crescendo. Vi algumas novidades em algumas equipes, como, por exemplo, tem um meia muito bom lá no craque, o Thiaguinho, tem o Assis na Jataiense, tem o Wellington lá na Abecate, tem o Wesley na Anapolina, o Roberto Baggio na Anapolina, no Anápolis tem também bons jogadores, né? Esse Leonan que fez gol, Matheus Lagoa.
No ano passado, ele estava muito bem no Anápolis, ele sofre uma contusão no joelho, ele não consegue participar das finais, ficou 10 meses parado, fez cirurgia, voltou. Então, ele é um jogador interessante. Então, acho que melhorou no decorrer das rodadas, porque o fato dos times do interior eles treinarem primeiro, eu achava que eles já iriam começar levando vantagem. Mas não, a gente já viu uma fragilidade imediata. O Atlético, o Goiás e o Vila eles já começam passando por cima dos times do interior, mas depois eles foram melhorando. Eu vejo que a qualidade ela está mais ou menos no mesmo nível dos últimos anos. A gente tem que reconhecer que a disparidade financeira ela vai aumentando, do mesmo jeito que a gente reclama que os nossos times da Série B, eles têm uma desvantagem muito grande dos times do eixo, que a cada dia que passa, eles têm mais dinheiro, o mesmo acontece com os três de Goiânia, em comparação com os outros times do interior. O dinheiro do Atlético, do Goiás e do Vila vai aumentando, enquanto que os times do interior eles vão tendo uma dificuldade para investimento. Mas aí é que surgem as novidades. Aí a Jataiense vai lá e busca o Assis lá no interior de Minas, o craque vai e busca o Thiaguinho não sei onde, aí o outro vai e busca. Então, aí começam a surgir as novidades dentro do futebol, jogadores que futuramente podem estar até em um dos grandes de Goiás. Eu até achei, assim, no interior, eu acho que ele ficou meio separado esse ano, sabe, André? Eles não tiveram muito próximo de qualidade. Tinha uma turma, para mim, boa, essa turma que classificou, e a turma que ficou de fora, muito ruim, sabe? Os que ficaram A de fora, assim, Centro-Oeste, é, Goiá- Centro-Oeste, em Umas, o Goiatuba, Goiatuba, Aparecidense, eu Aparecidense, achei. Eu é achei times muito verdade. ruins. Então ficou assim meio dissociado, sabe? Uma turma puxando para cima, outra turma puxando para baixo. E acho que não tem nenhum time nesse ano do nível do Anápolis do ano passado. Para mim, o Anápolis do ano passado era melhor do que qualquer um desses de hoje. Para mim, o Anápolis teve uma oportunidade maravilhosa de ser campeão goiano e desperdiçou, porque ele tinha um time que poderia ser campeão goiano. Mas é assim que eu avalio. Claro que a reta final conta muito, né? Pode ser que algum time cresça muito nessa reta final e amanhã acaba surpreendendo e a gente até avalia ele acima daquele Anápolis do ano passado. Mas foi muito bom, André, debater esse tema com você aqui no Futebol 62. Seu áudio ficou cortado, André. É isso aí. Até a próxima, porque eu não liguei o microfone, né? Esse sistema que quando não liga, ele não funciona. Não Até a vamos... próxima. Até a próxima para você, torcedor. Obrigado por acompanhar esse conteúdo até aqui. Sempre muito bom debater o futebol goiano com você.